A Fundação SCP é uma organização dedicada a localizar, conter e estudar fenômenos, objetos e entidades anômalas que desafiam as leis da natureza. Operando secretamente, protegem a humanidade de possíveis ameaças e mantêm essas anomalias fora do conhecimento público. E hoje eu preciso falar sobre o SCP-178, conhecido como a entidade do óculos 3D. É um par de óculos anaglíficos que remonta à década de 1950 com lentes azul e vermelha. Quando usado por um indivíduo, ele permite a visualização de entidades extradimensionais que são invisíveis a olho nu. Essas entidades, descritas como formas humanoides distorcidas, reagem de maneira hostil caso o usuário tente interagir fisicamente com elas. Essa propriedade peculiar estabelece uma conexão direta com o campo de visão, destacando a fragilidade e os limites perceptivos do olho humano. O fenômeno associado ao SCP-178 intriga sob o ponto de vista óptico e psicológico. Óculos anaglíficos funcionam separando imagens por cores para criar a ilusão de profundidade em ambientes tridimensionais. No entanto, o SCP-178 vai além, rompendo as barreiras da percepção natural e expondo os usuários a dimensões ocultas. Isso sugere que a visão não é apenas limitada pelo alcance do espectro visível, mas também pela incapacidade humana de interpretar realidades além da tridimensionalidade. A relação com a visão também levanta questionamentos sobre como estímulos visuais podem enganar ou expandir os sentidos. O uso do SCP-178 transforma um simples aparato óptico em uma janela para uma realidade alternativa, mais perigosa. É como se o ato de enxergar, ao invés de trazer clareza, expusesse o usuário a riscos existenciais. Esse objeto anômalo, portanto, desafia a ideia de que ver é compreender e lembra que a visão, apesar de ser um dos sentidos mais poderosos, possui limitações que podem ser exploradas por forças além da compreensão científica. Assim, o SCP-178 não apenas explora a visão como um sentido, mas também a fragilidade humana ao lidar com o desconhecido, demonstrando que perceber algo nem sempre é sinônimo de controlar ou entender.